Vim TV Notícias. Oferecimento Porto Belo Shop. Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 1569, Centro de Montes Claros. Já estamos de volta para falar de mais uma matéria especial nesta sexta-feira. Hoje a gente apresenta para você sobre a conservação e melhoria e oferta de água para Minas Gerais. Um trabalho em parceria com a Emater e também com o Minas Rural. Quem conta essa história para a gente na edição de hoje é o Enio Rezende de Souza, coordenador estadual do meio ambiente da Emater. Confira. A água é uma coisa que faz parte da nossa vida, em todos os sentidos, mas infelizmente nós estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes, de uma forma generalizada. Coisa que antigamente acontecia, por exemplo, na região nordeste, brasileira. Isso aconteceu na região sudeste, que é uma região bem servida de rios, de corpos d'água, com chuvas mais ou menos regulares. Mas dois problemas aconteceram nos últimos anos. Um deles é um problema climático, um problema relacionado mesmo com o clima, A mudança climática é uma coisa que a gente tem poucos elementos para fazer uma mudança tão drástica. Existem, sim, elementos humanos para interferir de forma positiva na questão climática. Um segundo problema está relacionado com a atividade humana, que é esse que preocupa mais. Ao impermeabilizar o solo, asfalto, concreto, abertura de estradas, construção de cidades, e no meio rural, por exemplo, a falta de cobertura vegetal, o pisoteio e a compactação do solo, e desmatamento no meio rural, queimadas principalmente. Tudo isso impermeabiliza o solo, dificultando a infiltração da água no terreno. O solo, então, estando desprotegido, vem a consequência que é o escoamento da água e a enxurrada. Esse efeito da atividade humana, somado com a questão das mudanças climáticas, trouxe para nós, então, uma insegurança hídrica, que a gente está vivendo, então, nos últimos anos. Na vegetação natural, o solo é coberto de vegetação, quer seja nativa, no caso do ambiente natural, quer seja vegetação exótica, no caso da agricultura. Milho, capim, pastagem, café, seja que tipo de cobertura vegetal, o ideal é que esse solo esteja o mais coberto possível. Essa é uma maneira interessante, boa, da gente proteger o solo e favorecer a infiltração da água. Existem práticas edáficas, que são práticas de manejo do solo, por exemplo, fazer a aração e a gradagem, o preparo do solo em nível, usar matéria orgânica, compostagem, uma série de técnicas que você melhora as condições do solo para que ela aumente a infiltração e o armazenamento de água. Mas existem também um grupo que são chamadas práticas mecânicas, que através então de máquinas e equipamentos são feitas práticas de conservação do solo, e as principais práticas que são conhecidas e são demonstráveis são as bacias de captação de enxurradas ou de águas pluviais e os terraços ou terraceamento, que controla o escoamento da água superficial, as enxurradas, armazena essa água nesses ambientes, a bacia ou terraço, e essa água lentamente vai infiltrando, corroborando com o abastecimento do lençol freático, com as nascentes e os poços d'água. Essa área aqui recebeu a obra de terraceamento do projeto de revitalização do Rio São Francisco, e esse terraceamento normalmente é feito em áreas mais planas, onde é possível fazer esses camalhões que seguram a água da chuva. Essa água vai infiltrar no solo, e depois, logo abaixo, vai surgir nas nascentes ou nas laterais dos córregos. Daí a importância de proteger as nascentes e proteger também as matas ciliares, que estão em volta dos córregos, porque ao longo de todo o córrego há novas surgências. E toda essa água que vai nascer ali embaixo, ela tem que antes infiltrar no solo. E para que ela infiltre, principalmente em áreas de lavoura, em área de pastagem, uma das formas que existem é o terraceamento. Para fazer os terraços em nível, é necessário fazer a locação dos pontos
onde é utilizado o aparelho, normalmente nível ótico, pode ser utilizado também nível de mangueira, né? Tem outros tipos de equipamento. E uma vez que é feita a locação, aí vem uma máquina, normalmente uma motoniveladora ou um trator com terraceador e às vezes até um trator com arado de disco. E faz os camalhões onde a água depois ela fica ali retida, né? Água de chuva. No caso aqui dá para ver que está com bastante água acumulada, mas daqui a 1 ou 2 dias essa água vai sumir, vai filtrar e vai descer ao longo do subsolo e vai nascer nas nascentes ali embaixo. Esta água das chuvas que infiltram no terraço beneficiam imediatamente essas lavouras, né, que estão plantadas próximas a ele. O solo ali em volta do terraço vai ficar mais úmido, vai beneficiar a cultura que está ali plantada. E na área de pastagem, né, o pasto ali acaba dando maior produção de massa. Quanto mais próximo um terraço do outro, né, melhor, né, a eficiência para a utilização pelas culturas que estão ali plantadas. As bacias de captação de águas das chuvas são feitas tanto em áreas de estrada, né, que pega aquela água que escorre da enxurrada, como também em áreas de lavoura ou que tem carreadores, onde também facilita, né, a infiltração de água no solo. Uma água que iria embora, né, ela vai ficar retida em bacias. Normalmente ela é construída onde não é possível fazer o terraceamento, ou o terraceamento foi insuficiente. Então ela segura menos quantidade de água do que um terraço, mas ela é muito importante porque ela vai pegar uma água que estaria escorrendo num determinado sulco, provocando erosão ou simplesmente a água sendo perdida. Então a bacia de captação vai fazer com que essa água que estaria escorrendo vai infiltrar no solo. Dentro do trabalho de revitalização de bacias hidrográficas, no caso aqui nós estamos numa subbacia, essas técnicas elas são de suma importância na retenção da água no solo para alimentar as nascentes. Além disso, nós temos o cercamento das nascentes, o cercamento das áreas de preservação permanente, da APP, para preservar, evitar o pisoteio de animal, para a recomposição da vegetação, né? Tudo isso com o intuito, com o objetivo de segurar a água e evitar assoreamento, evitar erosão e carreamento desse material para dentro dos córregos e nascentes. Hoje é muito importante você fazer a cultura com um sistema de cobertura vegetal para ajudar a conter a água, segurar a água no solo. Aqui nós estamos vendo essa área de milho aqui, ó, que não tem cobertura vegetal. Você está vendo que a erosão está fazendo o carreamento do sedimento, está levando a fertilidade do solo toda para baixo. A cobertura vegetal, ela retém toda a umidade, retém a água e retém também os nutrientes do solo. Aquela faixa vegetativa, ela é um anteparo vegetativo, onde o escoamento superficial, a enxurrada, encontrando aquela faixa, aquela barreira, a água perde força ali, ela vai infiltrar. As estradas, elas constituem hoje um problema muito sério na questão da água. A estrada rural, ela tem um problema particular. Elas são feitas no nível do terreno. Todo ano passa a máquina ali, tira um pouco de terra, a própria enxurrada vai levando aquela terra. Então a estrada que antes era no nível, ela vai se tornando uma coisa encaixada, num canal. Então a água não tem onde escapar aqui. A água da chuva cai aqui dentro, corre e vai então criando volume, criando maior velocidade, maior intensidade, causando mais problemas. O que se deve fazer é trabalhar com a implantação de técnicas de conservação ou adequação ambiental de estradas vicinais. Essa estrada tem que ser abaulada de forma que você tenha a drenagem conduzida propositadamente para um dos lados ou para os dois lados, e essa drenagem então é conduzida para essas bacias de captação ou terraços que funcionam como um ambiente que capta essa água de enxurrada, armazena e faz ela infiltrar. Existem estudos que mostram que 60% da turbidez e do assoreamento dos rios são causados por estradas vicinais ou estradas rurais. Então é um ponto que se tem que ter muito cuidado quando a gente fala de segurança hídrica ou de manejo de água. Ela tem hoje uma importância ambiental
muito significativa. E é nesse ponto que a gente, então, faz esse trabalho. A enxurrada é um grande volume de água que precipita, né? E é um desperdício não utilizar essa água no ambiente. Se nós, com práticas, com inteligência, com racionalidade, a gente, então, aproveita essa água da chuva de uma forma racional, esse é o maior serviço que a gente está fazendo em prol da disponibilidade de água. E o assunto é o tempo. Aqui no VimTV Notícias vamos saber como ficam as temperaturas para este sábado em Montes Claros e região. Em Montes Claros, o sábado tem previsão de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. A mínima prevista é de 15 graus, com máxima de 30. Na cidade de Salinas, mínima de 18, com máxima podendo chegar aos 33 graus. No município de Laçance, os termômetros oscilam entre 16 a mínima e 30 graus a máxima. Já em Juvenília, mínima de 18 e máxima de 32 graus. E no próximo bloco, se prepare, caneta e papel na mão, que tem receita especial aqui no VimTV Notícias. É já já.